livro de 2 Timóteo, capítulo de número 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportareis a sã doutrina, mas conforme as suas próprias consciências amontoarão mestres para si mesmo, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Aleluia. Amém? Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus, tu és todo-poderoso e tens, Deus, a liberdade para agir em nossos corações, para nos ensinar, ministrar em nossos corações. A palavra é tua, o louvor é teu, a adoração é tua. Somente o Senhor seja glorificado. Tu tens liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu ontem, quando esteve a reler tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu chorava, pastor. Eu lagrimava e eu falava com a mãe Antônia, e creio que a igreja conhece, e eu chorava porque eu nunca tinha lido esta carta desta maneira. Eu já não tenho a conta de quantas as vezes eu já li a Bíblia toda, ela por completa, livro por livro. Mas desta vez parece que foi algo diferente. O livro de Timóteo faz parte daquilo que são as cartas pastorais do apóstolo Paulo. Essas cartas são a carta ao Timóteo, as cartas ao Timóteo, primeira e segunda, e a carta a Tito. São os filhos na fé do apóstolo Paulo. A carta de 1 Timóteo, pastor, ela foi escrita, os teólogos não têm a certeza, mas eles dizem que foi escrita entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo Paulo. A gente consegue ver que na primeira prisão do apóstolo Paulo são os próprios judeus que o jogam à prisão. Então é uma prisão religiosa. Mas a segunda prisão de Paulo já é uma perseguição da igreja. A gente consegue ver em Atos capítulo de número 8 que instalou-se uma perseguição sobre a igreja. Então o apóstolo Paulo, que é o escritor desta carta, este Paulo que era Saulo, convertido lá nos Atos dos Apóstolos capítulo de número 9, que era o perseguidor da igreja. Saulo era o seu nome hebreu e Paulo era o seu nome romano, era a mesma pessoa. E Saulo perseguia a igreja de Cristo. Saulo não era uma qualquer pessoa. Ele passou pela escola de Gamaliel, uma das melhores escolas daquele tempo do judaísmo. Paulo não era qualquer homem, ele era poliglota, sabia várias línguas, falava várias línguas. Paulo não era qualquer uma pessoa, era sábio, sabia a lei de Moisés, sabia o Antigo Testamento. Então eles decidem não mandar qualquer uma pessoa, eles decidem mandar para perseguir a igreja alguém elegível, alguém excelente, conhecedor da lei, alguém que vivia a lei na pele. Mas a gente consegue ver no livro de Atos, no capítulo de número 9, que Paulo, ao caminho de Damasco, o Senhor Jesus Cristo decide encontrar-se com ele. E de repente uma luz dos céus, e ele ouvia uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É que Paulo foi para perseguir os cristãos, mas a voz que apareceu a ele, a luz, a voz, dizia: por que me persegues?
Porque Paulo pensava que estava a perseguir cristãos, mas ele estava a perseguir Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo. E é isso que a gente é, cristãos, porque a gente carrega o nome de Jesus Cristo. A gente anda conforme Ele anda. A gente fala conforme Ele fala. A gente veste conforme Ele veste. Glória a Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Pela primeira vez, os discípulos lá em Antioquia, os irmãos foram chamados de cristãos. Porque pareciam-se com Cristo. Vestiam-se como Cristo. Falavam como Cristo. Agiam como Cristo. Andavam como Cristo. E é isto que a igreja atual, nós precisamos estar, ser como Cristo. Jesus disse, seja manso e humilde, porque ele era manso e humilde. A gente consegue ver que a igreja, em Atos capítulo de número 2, começa a exercer isso, a mansidão, o amor. A igreja começa a doar os seus bens para o proveito do reino, para o bem dos irmãos. A igreja começa a entender que nós devemos viver em união. E este amor da igreja que estava a transbordar o testemunho de Jesus Cristo estava enchendo os corações dos judeus. Pedro, ao pregar a palavra em Atos capítulo de número 2, 3.000 almas se convertem. E aquele amor, aquele fervor, porque línguas repartidas como que de fogo foram sobre eles. Isto quer dizer um fogo. O que é fogo? Autoridade, pastor. Algo que não se pode conter. Era o amor de Cristo, era a mensagem de Cristo que não se podia conter. Era transmitido aos irmãos, transbordado para os irmãos lá em Atos, em várias línguas, cada um os ouvia na sua língua materna. O evangelho a ser pregado com poder, almas a serem ganhas com poder. De Cristo Jesus, o amor de Cristo inundando, corações transbordando, e 3.000 almas se convertem. Isso incomodou os judeus no tempo, os mestres da lei, os fariseus, porque esta lei de Moisés dizia dente por dente, mas este Jesus dizia perdoai 70 vezes 7. Mas o que Jesus estava a dizer em 70 vezes 7? Não seja como a maldição de Caim, porque Deus diz lá em Gênesis que aquele que matar, ele será amaldiçoado 70 vezes 7, pastor. Então Jesus traz aquilo que estava em Gênesis e diz que você tem que perdoar. Era um castigo. E Jesus está a dizer que não é mais um castigo, é uma bênção. Aleluia. Jesus vai dizer que Moisés trouxe-vos a lei, mas eu estou a trazer a profundidade da lei. Aleluia! Glória a Deus. Então isso mexeu com o coração dos mestres da lei, porque Jesus curava aos sábados, Jesus realizava milagres. O próprio Deus deixou para operar, o próprio Criador deixou para salvar a sua criação. Aquilo que se perdeu é Adão, ele se fazendo segundo Adão, resgatando tudo aquilo que Adão perdeu no Éden, tudo aquilo que Adão decidiu jogar fora no Éden. Jesus Cristo resgatando nele, na sua luz, no seu sangue, no seu corpo, dizendo: esse é o meu corpo que eu entregue por vós. Aleluia. E esse amor incomodou, pastor, os judeus, incomodou a multidão, Aleluia, Jesus. incomodou o apóstolo Paulo, o homem da lei, porque agora veio o amor, a profundidade, e eles não estavam a entender o amor. Eles não estavam a entender, eles não entenderam, mas como eu estou a instigar para matar este homem, Estevão, mas ele ainda ora por nós, e ainda dá testemunho que está a ver Jesus Cristo. Aleluia. Mas eu estou a matar ele, mas como é que a fé dele não morre? Aleluia. Aquilo mexe com o apóstolo Paulo, mas ele decide perseguir os irmãos de Damasco, decide pedir cartas para ir aprisionar os que estão lá em Damasco. Só no meio da caminhada Jesus aparece a ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E aí me mostra algo, pastor. Ele, Saulo, diz: quem és, Senhor? Aleluia. 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 Moisés disse que quando eu chegar lá, como ele de dizer quem me mandou, ele disse: eu sou. E aí Paulo vai reconhecer o senhorio
aqui Jesus Cristo dizendo quem é, Senhor. Essa luz é superior a todas as luzes que eu vi. Esta voz é superior a todas as vozes que eu ouvi, que eu já ouvi. As pessoas estavam acompanhando o apóstolo Paulo tremendo, porque ouviram aquilo que era tremendo, era a voz do Senhor. Glória a Deus. E Saulo perguntou a Jesus: o que queres que eu faça, Senhor? Então este Saulo teve esse encontro com Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo, nas suas cartas, defendendo o seu apostolado, ele vai dizer: não vi eu a Jesus Cristo, porque o próprio Senhor Jesus o apareceu. Então este que era o perseguidor da igreja, agora se torna num cristão, se torna parte daquilo que a Bíblia diz nos irmãos, né? Os irmãos do caminho. Porque antigamente primeiro foram chamados os do caminho. Só mais tarde, em Atos 11, é que foram chamados de cristãos. E Paulo se converte, passa 3 dias a orar, sem comer, sem beber, jejum. Porque aquilo que lhe apareceu era mais profundo que a lei de Moisés. Era mais profundo do que aquilo que Gamaliel já lhe ensinou. O que apareceu não era um simples mestre, era o mestre dos mestres a ministrar o coração do Senhor. O que apareceu não é simples oleiro, é aquele que pega e transforma, é o autor da criação, é aquele que pegou o mal e formou a humanidade, é aquele que com o seu sopro soprou o fôlego de vida. O que apareceu é o verdadeiro, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O que apareceu é aquele que é divino. O que apareceu é aquele que está vindo para julgar o mundo. O que apareceu é o Salvador. O que apareceu não é o mundo, é aquele que estabeleceu a lei, porque a lei foi estabelecida por um profeta. E ele está dizendo: eu vi o profeta que estabeleceu a lei, mas também eu vi o profeta que veio cumprir a lei. A lei estabelecida por um profeta é cumprida somente por um profeta. Jesus veio cumprir a lei que ele estabeleceu, deu a Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Paulo tem esse encontro na profundidade de tudo aquilo que ele conhecia. Meu Deus, aleluia. Então decidiu viver o evangelho de forma louca, tremenda. Aleluia. Mas dizem que no princípio os irmãos o negaram e tentaram matar Paulo. Porque os irmãos o viam ainda nas vestes de Saulo, um perseguidor. Porque ele perseguiu a igreja. Os irmãos tinham pavor e medo. Mas Deus estava a dizer: eu transformei, eu o vaso escolhi, eu compete morrer por mim. Aleluia, Jesus. E Paulo começa a viver essa vida louca, pastor. E lá no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, 15, diz que Paulo passava por Listra, e é nessa região onde nasceu Timóteo, na Galácia do Sul. Listra é uma região da Galácia do Sul, e é nesta região onde nasce Timóteo. Aleluia. Timóteo, que significa honrado por Deus. Meu Deus. Ele é neto de Loide e filho de Onísio. Aleluia. Paulo vai dizer a Timóteo, neste mesmo livro de 2 Timóteo, sobre a fé herdada da sua avó, que transbordou na sua mãe e fluiu até a ele. Aleluia. Então Timóteo não era qualquer uma pessoa, pastor. Timóteo era um obreiro aprovado. Aleluia. Homem cheio do Espírito Santo, com uma fé grande. Meu Deus. Uma fé agente. Pastor, Filipenses 3. A Bíblia fala algumas características de Timóteo. A Bíblia vai dizer que Timóteo, pastor, ele tem zelo pelo bem-estar dos irmãos. Eita glória. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai dizer que também Timóteo tem caráter aprovado. Timóteo é comparado à obra do apóstolo Paulo. O próprio apóstolo a dar testemunho do seu filho amado, Timóteo, gerado pela fé, com o dom que lhe foi dado por posições de mãos. A Bíblia, aquela minha versão King James, a Bíblia diz que
não despreza, Timóteo, o dom que é em ti, Aleluia. que te foi dado Meu Deus. com as minhas imposições de mãos, com as minhas mãos. Não foi qualquer pessoa que tocou a Timóteo. Paulo está dizendo, não despreza, porque o que eu te dei veio de lá do caminho de Damasco. Te dei daqui, veio do caminho de Damasco, daquele que me apareceu. Não és qualquer uma pessoa. Tu tens a fé da tua avó. Tu tens a fé de uma geração. Timóteo, não deixa a fé que há em ti morrer. Não deixa o dom que há em ti morrer. Timóteo, ninguém despreza a tua mocidade. Timóteo, seja jovem, doente. A Bíblia diz, jovem nos chamem porque sois fortes. Não, a Bíblia diz que a gente não deve desprezar o Senhor na nossa mocidade. E Paulo fala, Timóteo, seja homem, seja valente. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Timóteo não era qualquer uma pessoa. Aleluia. E eu vi três características de Timóteo comparado a gente atualmente. Timóteo era homem tímido. Meu Deus, aleluia. Segunda característica, Timóteo era jovem. Na cultura judaica, naquele tempo o jovem ia até os 40 anos. Eita, Jesus. E olha que Timóteo é grego, filho de pai grego, mas de mãe judia, pastor. Eita, glória. E o mais agravante é que a genealogia bíblica vem do homem. Mas nesta genealogia, algumas mulheres também são mencionadas. Mas a Bíblia está dizendo que a genealogia da fé de Timóteo não veio do pai. Veio da avó que transportou da mãe. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Mulheres, moças, jovens, a vossa fé pode transbordar aos vossos filhos, aos vossos netos. Permaneçam nessa fé. Sejam mulheres de oração, mulheres guerreiras. Não desperdicem nem um segundo, nem um momento. Sejam valentes e firmes e fortes. Aleluia, glória a Deus. Adão todos os dias passava e ia cuidar das coisas do Éden. E nem ligava para a serpente. Mas a serpente estava ali, mas Eva viu. Porque a mulher tem o poder, pastor, de ver aquilo que a gente nem está ligado e nem notar. A mulher tem capacidade de dizer, esposo, chega aqui. Deixa eu orar por ti, porque o que eu estou a ver na tua vida não está bom. Aleluia. Ele é Aleluia, jogador glória a idôneo. Deus. Aleluia. E Paulo está dizendo, esta fé veio da tua avó, de uma mulher. Meu Deus, aleluia. Você não é desprezada porque és mulher. Você é obra da criação de Deus. Aleluia. Cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Amém? Deus. Aleluia. E terceira característica, Timóteo era tímido, Timóteo era jovem, Timóteo tinha uma doença no estômago que lhe limitava. E esse é o problema da juventude atual, pastor. Eu tenho esse problema, eu não consigo. Os jovens atuais são indecisos. Mas eu creio que nesta igreja não tem jovens indecisos. Verdade, Aleluia. aleluia. Verdade. Não é pela doença, pastor. Se for para ouvir sobre doença, eu já ouvi do médico a dizer que não tem solução. Igreja, eu não vejo do meu olho direito por causa de uma cirurgia feita. Eu não vejo. E quando o médico disse que não vais ver, eu levantei, sorri, cumprimentei. O médico perguntou, por que estás a sorrir? Eu disse, porque meu Deus, o que para vocês é impossível, para ele é possível. Eu não me adoro pela doença, eu me adoro por quem é. A minha vida dela é testemunho. Vamos ver testemunho, pastor. O meu irmão morreu à minha frente, pastor. Eu orei para o meu irmão ressuscitar. Deus não ressuscitou.
quem são os dois? Eita glória. Meu Deus, é verdade. Paulo, ao passar com Silas, pastor, aquela mulher disse: esses são homens de Deus. Você carrega a essência do Deus vivo. Aleluia. Você carrega não só a essência da criação, mas você é filho de Deus. Aleluia. Você foi gerado naquela cruz, você tem a graça dele. E jovem, você não é qualquer uma pessoa. A doença que te limita, joga ela em Jesus Cristo. Não deixe essa doença te parar, porque a nossa comida não é daqui, é para a vida eterna. O nosso reino não é aqui, é eterno. Nós fomos feitos para aqui, nós fomos feitos para lá. Aleluia. Glória a É para Deus. viver lá. Aleluia. E não para ficar limitado nas coisas daqui. A doença não me limita. A falta de dinheiro não me limita. Há uma semana, 2 atrás, eu estava num emprego que me limitava, pastor. Deixar na igreja, eu disse: Deus, eu vou sair. Aleluia. Tem que ter posição, é desse jeito, jovem. Eu vou sair, pastor. Eu vou sair, Deus. Chego na igreja, o pastor Júnior prega também sobre isso. Eu disse: eu vou sair. Eu vou embora para tentar me limitar o meu tempo. E Deus, eu não quero mais desprezar a minha mocidade, o dom que há em mim. Eu disse que eu quero viver para ti. Então eu quero viver deste evangelho. E quando aconteceu a própria empresa, eu estava de folga, a própria empresa liga para mim e dizer: a gente cancela o contrato. Eu disse: amém. Quando eu estou assim. Glória a Deus. Em 10 minutos estava tudo assinado, pastor. Aleluia. Assim que eu assinei tudo, mandei mensagem aos meus líderes: quando me pôr na escala, estou de volta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque eu não quero desprezar a minha juventude. Meu Deus. Eu já perdi mãe, eu já perdi irmão, eu sei a dor da perda. Eu já sei o que comer, ter muito, e sei o que ter pouco, pastor. Eu já tive carro, eu também sei o que não ter carro. É verdade. Eu sei que é viajar para outros países, pastor. Eu também sei que não é. E o próprio apóstolo Paulo disse isso: você ter muito, você ter pouco. Mas o que acontece? Tudo a gente dá graça. Aleluia. Porque a gente tem Jesus Cristo de Nazaré. A gente tem o mesmo fogo que Atos, capítulo de número 2. Então Timóteo tinha alguma doença que lhe limitava. E para correr, pastor, há algumas características que eu gostaria de ler também aqui sobre o nosso irmão Timóteo. Em Atos, capítulo de número 19, 22, Timóteo é chamado de auxiliar de Paulo. Em Romanos 16, 21, ele é chamado filho de Paulo. Em 1 Coríntios 16, 10, o trabalho dele é comparado ao trabalho do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 1, verso 2, ele é chamado de irmão Timóteo. Em 1 Tessalonicenses 3,12, ele é chamado ministro de Deus. Irmãos, a palavra ministro significa servo. Ele é chamado servo de Deus. Algo lindo que quando eu cheguei, reparei, eu vi um pastor a cooperar, presbíteros a cooperarem, a servir a igreja. E a Bíblia está dizendo que ele é servo de Deus, aquele que serve. Porque Timóteo não era qualquer um, era consagrado, era pastor, tinha chamado. A gente consegue ver na primeira carta de Timóteo, Paulo dando conselho, foi uma carta pastoral, uma ordenança: Timóteo, cuidado com os falsos profetas, cuidado com a idolatria, a apostasia, cuidado com os falsos mestres, cuidado com aqueles que proíbem o casamento, cuidado aí na igreja de Éfeso. Eu deixei em Éfeso para você estabelecer a ordem. Uma carta pastoral. Mas nessa segunda carta é o que me levou a lagrimar. Porque eu já não li, pastor, como uma carta só pastoral, mas um conselho de pai para filho na fé. Aleluia. Aleluia. Então eu comecei a ler do primeiro capítulo ao último capítulo e comecei a lagrimar. Porque na primeira ele fala como pastor, na segunda ele está dizendo: Timóteo, lembra da fé que há em ti,
Aleluia. A gente lê Josué 1:9. Oh, Mas o 8 e o 7, o versículo 8 e 7 diz assim. aleluia. Deus vai dizer a Josué, permaneça nessa lei. Aleluia. Medita nela dia e noite para que tudo te vá bem. Aleluia. É a lei que eu dei a Moisés. E Paulo vai dizer, Timóteo, prende a palavra. Aleluia. Conjuro-te a tempo e fora de tempo. Ele não quer partir sem deixar uma instrução. Eu sei que você é pastor, eu te ungi, mas eu sei que você também é tímido. Timóteo, não tenha vergonha das minhas cadeias. Timóteo, não tenha vergonha dessas prisões. Timóteo, não tenha vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. Jovem, não tenha vergonha deste Evangelho que te salva. Não tenha vergonha de Jesus Cristo. Não tenha vergonha quando te esbofetearem, quando te crucificarem. Não tenha vergonha quando dizerem você deixou de ser o sol. Eu tenho orgulho. Foi uma morte. Foi morte na cruz. Foi sangue suado. Foi sangue derramado. Eu fui lavado. A Bíblia diz que bem-aventurado quem lava suas vestes do sangue do Cordeiro. Tem acesso à vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo está dizendo, Timóteo, não se vergonha. Meu Deus. Você é pastor, permaneça firme. Aleluia. Aleluia. Jovem, não se vergonha, você tem um dom em ti. Você tem um chamado. Não negocia isso. É verdade. Aleluia. Não negocia a tua salvação. Aleluia. Verdade, Pai. Eu sei que o mundo está difícil. As coisas do mundo estão difíceis. Mas a gente tem esperança em Jesus Cristo. Aleluia. Porque Ele venceu o mundo. A gente vai nessa força porque Ele é quem venceu. E se Ele venceu, nós somos mais do que vencedores nele. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Quando vi a depressão, joga ela em Cristo. Aleluia. Varão, homem, quando você sentir aquela falta do dinheiro, porque o homem na sua essência de provedor quer prover. Quando você sentir essa falta, joga ela em Jesus Cristo. Aleluia. Busque primeiro o reino dele. Aleluia. As coisas do reino dele. E depois estas demais coisas vos serão acrescentadas. É verdade. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Você pode participar com ele. Aleluia, Jesus. Ser até preso. Mas não esquece. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que muitos com chão no ouvido amontoarão, ou seja, vão reunir mestres segundo os seus conselhos, os teólogos do YouTube, os teólogos do Facebook e Instagram. Eles vão buscar mestres que pregam aquilo que eles querem ouvir, Verdade. É verdade. e não mestres que pregam a palavra. Misericórdia, verdade. Vai para uma igreja coaching, está cheia, e vai para uma igreja que prega Cristo Jesus. Ele é vazia. Aleluia, Jesus. Porque o mundo não quer Cristo, mas está tudo bem. João 17. Como eles me negaram, eles também vão nos negar. É verdade. Aleluia. Não lute para ser aceite, porque eles vão te negar, porque negaram a ele. Por que eles vão negar? Porque eu carrego o nome dele, a essência dele, o espírito dele. Aleluia. 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 Procure ser aprovado no reino dos céus, Aleluia. conhecido pelos anjos de Deus, e não pelo mundo. Procure pregar o Evangelho, ganhar almas e não palmas. Paulo está dizendo a Timóteo, procure firmar na palavra, Timóteo. Aleluia. Firma nesses conselhos, firma no Evangelho de Cristo Jesus, nos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo. Firma. Aleluia. Preste atenção nas minhas prisões, em cada detalhe. Preste atenção nas palavras que nos ensinam. Timóteo, eu não te ensinei como qualquer um, eu te ensinei como filho. Amém. Glória a Deus. E para contigo, eu não agi
fé. Aleluia. Glória a Deus. Isso me entristeceu e me fez chorar, pastor. Me fez chorar porque muitas das vezes a gente não tem com quem chorar, não tem com quem às vezes reclamar. Paulo disse a Timóteo que na primeira defesa ele estava lá sozinho, mas Jesus estava com ele. Aleluia. Eu sei que muitas das vezes você jovem não sente a presença de Deus, você que está aqui, sei que muitas das vezes oras e não sentes a presença de Deus. Meu Deus. Não fixa em sentir, porque ela já está dentro de ti. Aleluia. Ela vive dentro de ti. Aleluia. Procura ser um obreiro aprovado em quem não há escândalo. Procure viver retamente, corretamente. Meu Deus. Verdade. Fugir das tentações do mundo, daquela moça, daquele moço, daquela vestimenta, daquele palavrear, daquele meio, porque bem-aventurado é o varão que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Senhor. Então a gente tem que ter cuidado com meios, a gente tem que ter cuidado com o que fala, a gente tem que ter cuidado com o que ouve. Aleluia. Verdade. Nós somos aquilo que ouvimos, falamos e lemos. E se for para ser isso, eu escolho ser Jesus Cristo. Ser Jesus Cristo. Honrar o nome de Jesus Cristo. Viver o Evangelho de Jesus Cristo. A família está te perseguir. Permaneça firme. Os amigos estão a abandonar. Permaneça firme. Estão a vir acusações. Permaneça firme. Aleluia. Isso tudo dará proveito para o reino de Deus. É a tua salvação. É a esperança da vida de Deus estar com Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo. O melhor presente já veio. Jesus Cristo. A graça já veio. Nós a recebemos porque Ele é. Aleluia. Morra por este Jesus. Entrega-te a Ele, jovem. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos. Não sai dessa terra sem um legado, sem deixar um testemunho. Não sai dessa terra sem gerar discípulos. Não sai dessa terra sem Jesus. Aleluia. Porque quem sair desta terra sem Jesus vai para o inferno. Meu Deus. Só que o pior, pastor, terminando, é que as pessoas atualmente focam no inferno. Só que esquecem de uma coisa. Existe algo em Apocalipse que se chama lago de fogo, que arde como enxofre. O inferno, Apocalipse está a dizer que o inferno será jogado no lago de fogo, de enxofre. A morte, o anticristo, o falso profeta, eles serão jogados lá. E na vida de Cristo, no juízo, aqueles que o seu nome não foram encontrados no livro da vida, serão jogados lá no lago de fogo. Pior que o inferno. Meu Deus. É eterno esse sofrimento. Timóteo, cuidado para não cair. Timóteo, vigia para não perder a salvação. Vigia, ora, jejum e oração. Anda com os olhos do Espírito, com os olhos da fé, e não com os olhos humanos. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Pregar não são palavras, prega também com vivência. Eu prego a palavra vivendo. Às vezes eu prego a palavra vivendo. Pessoas vão se converter nos vendo, conforme a gente fala, conforme a gente anda, conforme a gente age. Se a gente exerce a misericórdia ou não, a mansidão ou não, o amor ou não. Seja manso e humilde, João. Procurem ser obreiros aprovados, terem as características de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo. E a igreja não se envergonhe, porque a igreja não se envergonhou de Timóteo. A igreja cuidava, se orgulhava deste irmão, que tinha fé como a de Paulo. Este irmão que permanecia, mesmo tímido,
Tu és santo. Para você que a vida tem estado difícil, que precisa de uma oração, Bendito seja o teu nome. você que precisa de uma cura, feche os teus olhos e começa a lembrar a cruz de Cristo, o sofrimento de Jesus Cristo. Jesus, a ser açoitado, ele não chorou, ele não gritou, como uma ovelha levada ao matadouro, muda, sem gritar. Imagina os chicotes a Jesus, 40 chibatadas menos uma de perdão, e sem gritar, porque quando a gente grita, a gente sente um alívio. Imagina, ele está dizendo: o meu sangue que te cura, o meu sangue que te purifica. Ele está dizendo que permaneça firme. E se precisas de um auxiliador, eu já enviei. Ele chama-se Espírito Santo. Tenha bom ânimo, isso vai passar. A tua história, isso não é um ponto, é uma vírgula. Jesus veio para te dizer que Ele é contigo, que Ele é contigo, mas Ele veio te dizer: permaneça firme, pregue a tempo e fora de tempo, redágua, repreenda, seja um obreiro, uma obreira aprovada. Mulher, se encha do Espírito Santo. Varão, se encha do Espírito Santo. Não negociem o chamado. Não se levem por namoros em que Jesus Cristo não é o Senhor. Não se metam em julgo desigual. Deixam essas paixões do mundo. Deixem os prazeres da carne. Se entreguem a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Aquele que quiser ganhar a sua vida perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará a verdadeira vida. Jesus está dizendo: vem, abra a tua boca, irmão. Abra a tua boca, irmão. Começa a orar, dizer: Jesus, vem. Convida Jesus a entrar. Convida o Espírito Santo a entrar. Convida a Deus. Eu entrego a minha vida. Eu entrego todas as coisas. Eu quero ser como o irmão Timóteo, aprovado na fé. Eu quero ser como o irmão Timóteo, digno de te adorar, de ser posto em prisões por amor a ti, de levar o Evangelho. Deus, eu te entrego a minha mocidade, a minha juventude. Deus, eu te entrego agora, eu te recebo e confesso como meu Senhor e Salvador. Senhor, vem na minha vida, faz na minha vida, age na minha casa, na minha família, faz de novo neste mundo. Não me deixa ser como um jovem comum, uma jovem comum. Transforma a minha vida, faça o teu chamado fluir em mim, faça a tua fé fluir em mim, Senhor. E quando invadires o meu corpo, cura e toma domínio, tudo aquilo que eu tenho domínio, tomas domínio, Espírito Santo agora. Entrega o meu ser, o meu viver. Irmão, irmã, entrega a tua fé, entrega a Jesus Cristo. Irmão, entrega-te, confessa a Ele, diz que lhe amas, diz que anseias por Ele, diz que Ele é o teu presente, diz que tu anseiavas por Ele. Irmão, ai, Deus nos trouxe hoje aqui para dizer que Ele é contigo. Não te desesperes, não te desespantes. Ele é contigo. Jesus Cristo é contigo. É, Jesus, obrigado, Amém. Senhor. Amém. Eu agradeço pela oportunidade, pastor. Amém. Meu muito obrigado, pastor, porque às vezes a gente ministra, mas eu me sinto ministrado. Aleluia. Porque eu também procuro todos os dias ler esta palavra para que tudo vá bem. Meu Deus. Aleluia. Irmãos, um conselho de irmão para irmão: respeitem a liderança, respeitem os princípios. Tem princípios na lei, tem princípios aqui na Bíblia. Respeitem esses princípios, vivam eles. Amém, Jesus. Buscam o conselho dos vossos pastores, dos vossos líderes. Não façam algo que desagrada a Deus. E quando caírem, arrependam-se, confessam, levantam, prossigam. Aleluia. Verdade. Mas permaneçam firmes, meus irmãos. Porque este mundo está quase a acabar. E Jesus está às portas. Amém? Obrigado. Deus abençoe.